A gente tem uma carteira C que é composta por um ativo livre de risco e um ativo com risco. E a gente quer saber a alocação que vai maximizar a nossa utilidade. Ou seja, a gente vai querer saber a porcentagem que a gente deve investir em cada um dos ativos para maximizar a nossa utilidade. E para a gente poder entender isso, a gente precisa saber que existe infinitas combinações entre a porcentagem que a gente investe em P e a porcentagem que a gente investe em RF, porque a gente pode investir 99% em P e 1% em RF, ou 99,1% em P e 0,9% em RF. Então existem infinitas combinações. E para a gente poder maximizar a utilidade, a gente vai precisar entender mais sobre essas combinações, porque existe uma combinação que vai maximizar ela. E a gente sabe que existe duas opções que a gente pode investir de cara, que é ou a gente investe 100% em P ou 100% em RF, e a gente pode é, distribuir o nosso investimento em P e RF, mas esses são os dois extremos, a gente investe tudo em um ou tudo em outro. Então, para ver esses dois extremos, vamos imaginar eles num gráfico. Aqui a gente tem o retorno esperado da carteira, aqui a gente tem o risco da carteira, e esses são os seus dois pontos. Aqui, se a gente investir 100% em RF, a gente não está correndo nenhum risco, só que a gente está tendo a expectativa de retorno de RF. E aqui é se a gente investir 100% em P, que a gente tem 100% do retorno esperado em P e a gente está correndo esse risco da carteira P. Agora a gente sabe que quanto mais a gente investe em P, mais o nosso retorno esperado ele vai crescer, porque a gente tem um prêmio positivo pelo risco. E a gente também sabe que o nosso risco também vai crescer, porque quanto mais a gente investe num ativo de risco, mais risco a gente vai correr. Agora, será que a gente consegue simplesmente desenhar uma reta entre essas duas para representar as combinações? Então, a gente precisa entender melhor essa relação entre esse ponto e esse. Para isso, vamos analisar a nossa fórmula que a gente tem de retorno esperado. A gente sabe que o retorno esperado de uma carteira, dessa carteira, ele vai ser a porcentagem que a gente tem investido em cada ativo vezes a expectativa de retorno do ativo. E a gente também sabe que a gente vai investir tudo entre os dois ativos. Então, se você investe uma certa porcentagem em P, você vai investir o resto em WF e vice-versa. Então, se a gente perceber que a gente pode jogar esse WF aqui, S1 menos P aqui, a gente consegue simplificar essa equação da seguinte forma. A gente vê que nosso retorno esperado ele vai ser igual ao RF e ele vai depender da porcentagem que a gente está investindo em P. Então, quanto maior a nossa porcentagem em P, já que esse prêmio é positivo, maior vai ser a nossa expectativa de retorno. Agora, a gente quer uma relação para modelar, para conectar esses dois pontos. E aqui a gente tem o nosso risco no eixo X. Então, a gente precisa achar algum jeito de pôr o risco nessa equação. Então, a gente tem essa equação e a gente também sabe que o nosso risco da carteira C ele vai depender da nossa porcentagem que a gente tem em P, porque quanto maior essa porcentagem, maior vai ser o risco que a gente vai estar correndo, porque a gente vai ter mais dinheiro investido no ativo com risco. Agora, se a gente perceber que se a gente passar dividindo aqui o desvio padrão de P, a gente vê que nossa porcentagem no ativo P vai ser, na verdade, o risco da nossa carteira C dividido pelo risco da carteira P. Então, se a gente jogar aqui, esse WP aqui, a gente vai ver que a gente fica com a seguinte equação. Então, agora a gente tem nossa incógnita aqui, que é o risco da carteira, que depende da porcentagem que a gente está investindo em P. E a gente também tem nosso retorno esperado da carteira, que está no eixo Y. Então, agora a gente consegue modelar a equação. Então, a gente tem esses dois pontos e a gente tem essa relação que vai conseguir unir esses dois pontos. E o que a gente precisa perceber aqui? Que esse valor aqui, esse bloco, ele vai ser a inclinação da curva, porque vai ser qual que é o valor que vai estar multiplicando nosso x. E esse bloco ele vai ser um valor fixo, porque a gente sabe qual que vai ser a expectativa de retorno, a gente sabe qual que é o RF, e a gente sabe qual que é o risco, e esses vão ser valores fixos. Então, se eles são valores fixos, isso quer dizer que a inclinação vai ser uma reta, porque ele vai crescer proporcionalmente a esse valor aqui. Então a gente consegue unir esses dois pontos e basicamente ele quer dizer que quanto mais a gente aumenta nossa porcentagem investida em P, mais a gente vai aumentar o nosso retorno esperado, porque o nosso risco está aumentando e a gente está ganhando proporcionalmente com isso. Então essa reta ela vai chamar a linha de alocação de capital. E todas as combinações possíveis entre RF e P vão estar aqui. Então, quanto mais a gente investe em P, mais a gente vai subindo nessa reta. Aqui é 100% em RF e essa porcentagem vai diminuindo. E a porcentagem em P vai aumentando ao longo dessa reta. Agora, a gente viu que a gente tem essa reta aqui e a gente também analisou que esse bloco ele vai ser um valor fixo. E esse bloco, que é a inclinação, ele vai ter um nome, ele vai chamar o índice de Sharpe. O que o índice de Sharpe está falando para a gente? Ele está falando que
para cada unidade de risco da carteira, do ativo com risco, a gente vai ganhar o prêmio, a gente vai ganhar um aumento na expectativa de retorno que é gerada pelo prêmio do risco. Então, a gente ganha o risco ele é remunerado proporcionalmente pelo prêmio. Esse índice ele vai ser muito importante para a gente no futuro, então é bom você anotar ele e lembrar que essa linha se chama LAC, é a linha de alocação de capital, e que todas as combinações entre RF e P estão nela.